Bom, turma, hoje, dia 19 de abril de 2021, vamos dar início, então, à nossa disciplina Ética e Legislação Profissional. Se eu não estou enganado, nós havíamos parado na aula passada naquele assunto, o arquiteto e as leis brasileiras, né? E, se eu também não estou enganado, nós paramos quando nós apresentamos as leis genéricas, ou seja, aquelas leis que são para serem aplicadas para todo mundo, né? E agora a gente vai ver, então, as chamadas leis específicas, né? Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Pronto. Né? Então, deixa eu ver aqui. Leis específicas. Pessoal, quero só o feedback com vocês aí com relação a som. Tá compartilhado aí as leis específicas? Sim, professor. Pronto. Então, como está colocado aí, né? A gente tem, né? Aí na nossa seara de arquiteto, né? Várias leis que vão, né? Tratar sobre a profissão de arquiteto, tá? E a gente começa citando algumas leis que são, então, específicas, né, para a nossa profissão, que é uma delas, né, é essa 23.569, de 1933, uma lei muito antiga, tá? Mas foi a lei que regulamentou a profissão de engenheiro, de arquiteto, né, e de agrimensor, tá? Deixa eu colocar aqui, pronto. Né? E vamos falar agora mais especificamente sobre as leis, né, que tratam a arquitetura de forma mais exclusiva, tá? Então, desde 58, né, nós temos aí, olha, a ideia, né, que surgiu aí nesse fórum do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, né, que encaminhou lá, na época, para o nosso presidente, que era o Juscelino Kubitschek. Vocês estão vendo que é muito próximo, né, da inauguração de Brasília, tá, um projeto de lei para que os arquitetos saíssem do sistema Confe-CREAS, tá? Então, vamos dizer assim, um desejo muito antigo, né, que nós fôssemos conselho independente. Vocês estão vendo que, apesar dessa coisa começar ali próximo da década de 60, a gente só vai conseguir que isso realmente se concretize em 2011, tá? Então, nesse fórum, né, aí foi falado dessa mesma ideia. Espera aí, deixa eu abrir a porta aqui. Continua compartilhado aí, pessoal? Continua? Sim. Pronto. Então, olha, mesmo assim, né, esse projeto ele foi retirado de pauta pelo próprio IAB. IAB é Instituto de Arquitetos do Brasil, né, que, atendendo à solicitação do próprio Confia, né, para que essa questão ela fosse mais aprofundada, tá? Em um evento, né, com esta mesma finalidade. E, né, em 24 de 1966, né, o presidente era o Castelo Branco, tá? E ele, né, sanciona essa lei 5.194, né, que regula não só a profissão de arquiteto, mas também a de engenheiro, né, de engenheiro agrônomo, tá? Também
geólogo, tá? Todos sobre a gestão do CONFIA. O que significa CONFIA? O CONFIA é o Conselho Federal, né, de Engenharia, né? Na época, esse A aqui era relativo à arquitetura. Hoje, né, a sigla CONFIA seria o Conselho Federal, né, de Engenharia e Arquitetura. Tá? Aí o CREA, a sigla CREA significa Conselho Regional. Tá? Então, é muito parecido, né? Só que o CONFIA ele está em âmbito federal e o CREA ele acontece nos estados, né, que são denominados de regiões. Tá? Eu já tive a oportunidade, né, de ser presidente do IAB, né? Fui vice-presidente também na gestão do Alberto Luiz, né, que foi um outro presidente, e dei a minha contribuição também na época que nós éramos vinculados ao sistema CONFECREAS, né? Eu cumpri 4 mandatos de conselheiro na Câmara de Arquitetura, representando a Universidade Federal do Piauí lá nessa Câmara. Tá? Cada especialidade ela tem uma Câmara específica que trata, né, dos assuntos pertinentes àquela especialidade. Então, por exemplo, registros, né, de novos profissionais, questões relativas à questão de ética, né, se um determinado profissional, né, ele fere o código de ética, isso aí é submetido ao colegiado, né, e aí tem um relator, o relator faz, né, a relatoria daquele determinado processo, ele emite um parecer, e esse parecer ele é, né, votado em colegiado. E várias outras questões, né, são feitas dessa forma. Tá? E isso, então, não acontece mais, porque hoje nós temos um conselho, né, específico, né, que é o nosso CAL. Tá? Então, da mesma forma como ocorria na Câmara, hoje ocorre nas plenárias, né, nas sessões plenárias. Eu não sei a regularidade que o CAL está se reunindo, mas era de 15 em 15 dias. Tá? Então, a gente hoje tem conselho separado. Tá? Eu vou chegar, inclusive, nesse papo que a gente está tendo agora, né, quando da criação e a lei. Tá? Então, a Lei 12.378, né, ela foi aprovada em 2010, tá? E ela vai ser exatamente o grande destaque, né, das chamadas leis específicas aos arquitetos. Tá? Então, contando um pouquinho de história, tá? Em 1994, tá? A gente vai ter um novo projeto de lei, né, que vai ser aprovado no Senado, mas que vai ocorrer aí uma série de conflitos, né, entre as entidades que representavam os arquitetos, né, e que vocês sabem, quando tem muita confusão, acaba ninguém tendo razão, e o que aconteceu é que esse processo ele foi engavetado, né, antes mesmo que essa matéria fosse colocada em votação e tramitasse lá nas diversas, né, comissões, né, que toda a lei, né, dentro do processo legislativo, né, ela parte de iniciativa, né, de um determinado deputado ou de um senador, e ele passa por aquelas, né, Câmara de Constituição e Justiça, né, aí tem uma Câmara que trata da questão da formalidade da lei, tá? Mas esse aí nem sequer tramitou. Tá? E aí, em 1998, né, a gente teve novamente a categoria, né, de arquitetos se unindo, e eles formam, então, um chamado Colégio Brasileiro de Arquitetos, também conhecido sob a sigla CBA. Né?
E uma das primeiras bandeiras aí do CBA, tá, seria exatamente a discussão e aprovação, né, de um anteprojeto de lei para que fosse criado, então, o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, o CAU, tá? E aí nós vamos ter, né, o apoio de diversas outras, né, instituições, né, chancelando aí, né, essa ideia, nos moldes do que já ocorria, né, em outros países, onde a profissão de arquiteto ela não era vinculada a nenhum, né, grupo, né, de outra profissão, tá? Então, esse anteprojeto ele vai para o Congresso Nacional em 2003, né, e concomitantemente, tá, tinha um projeto de lei, né, de autoria do senador na época José Sarney, né, e ex-presidente, tá? A sigla era PL 347, que tramitava no Senado com um texto igualzinho a esse projeto, né, que os arquitetos tinham lá elaborado a várias mãos, tá? Em 2005, então, né, ele vai para a Câmara e 2 anos depois foi aprovado pelo plenário do Senado, seguindo para sanção presidencial. Professor, o que é sanção? Pessoal, sanção é como se fosse uma espécie de chancela, de aprovação, né, por parte do presidente. Então, uma lei, por exemplo, ela pode ter iniciativa, né, do Congresso, da Câmara dos Deputados, né, ou do Senado, tá? E quando ela tramita naquela casa, ela vai para outra, né? E depois que ela passa nas 2 casas, que ela é aprovada nas 2 casas, ela vai, né, para o gabinete do presidente da República, né, que pode vetar, né, ou sancionar, tá, um projeto. Então, nesse caso aí, o nosso, né, projeto foi sancionado, tá? Em 31 de dezembro, né, o presidente era o Lula, né, e ele veta o projeto de lei, né, o vício de origem, né? O que é o vício de origem, tá? É porque, né, foi entendido, né, que esse projeto, né, deveria ter nascido, né, de iniciativa do executivo, tá? Então, quando diz vício de origem, é que ele não partiu, né, a iniciativa não foi do local correto, tá? Então, ele próprio, né, solicita à Casa Civil, lá da Presidência da República, que reencaminhasse um projeto igualzinho àquele outro. Então, vocês estão vendo que foi um parto muito sofrido, né, para esse CAU nascer, né? Então, ele teve várias tentativas, né? Quando quase tudo está dando certo, o presidente vai lá, né? Que na verdade não foi ele, né? Foi a equipe dele, entendeu, né? Que a iniciativa desse projeto deveria ter partido do Poder Executivo, no caso, a presidência, tá? Então, ele reencaminha esse processo, né? Ele recebe o nome, a sigla, né? PL 443 de 2008, né? Mas dessa vez aí com origem, né, na Presidência da República, né? E aí vocês sabem que esse negócio ele demora, né? Às vezes ele não é prioridade das leis que estão em votação, né? Então ele demora aí um bom tempo, né? Passa pela Câmara, inclusive com diversas audiências públicas realizadas, né? E onde, né, a categoria vai lá e dá sugestões, modifica, né, etc. Tá? E, finalmente, no dia 21 de dezembro de 2010, né, esse projeto de lei foi aprovado no Senado e vai, então, para o gabinete do Lula para, né, obter lá a sanção. Tá? Então, em 31 de dezembro de 2010, o presidente, na época, ele encerra, né, essa luta nossa, né, que vocês viram que começa lá em 1958, né? Então, a nossa
maior, né, vitória vai ser exatamente esse momento em que a gente aprova essa lei 12.378, né, que regulamenta o exercício, então, da arquitetura e urbanismo e cria um conselho próprio, né, de arquitetura e urbanismo, né, o CAL-BR, né, e, por conseguinte, os conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados e do Distrito Federal, né. Então, o CAL-BR ele funciona como uma espécie de CONFIA, que existe lá no CREA, né, nos CREAs, e os conselhos estaduais seriam os CREAs, né? Então, CONFIA é o Conselho Federal, né? E o CREA é o Conselho Regional, tá? E aqui, por analogia, né, nós temos o CAL-BR, que é igual ao CONFIA, né? E os CAUs dos diversos estados, que são iguais aos CREAs, né? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre legislação e normas técnicas, né? É sabido aí de vocês, né, que nós, né, enquanto profissionais liberais, né, e na especialidade da arquitetura, nós temos que obedecer à legislação, né, emanada, né, de âmbito municipal, estadual e federal, né, e as chamadas normas técnicas, né? Então, além de nós termos que, né, obedecer aquelas leis genéricas que nós comentamos aqui na segunda-feira passada, né, a Constituição, Código de Direito Autoral, Código Civil, Código Penal, né, Código de Defesa do Consumidor, ou seja, essas leis, elas não são leis que foram feitas para arquitetos, mas sim para todo brasileiro, né? Temos a legislação específica, né, que a gente falou da Lei 5.194, né? Falamos da lei agora 12.378, né? Que são leis para categorias específicas. Agora a gente vai falar da legislação específica e normas técnicas. E o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei genérica, ele entende que se existe uma determinada lei ou norma técnica, tá? Nós temos a obrigação de conhecê-la, tá? Você não pode, por exemplo, fazer um projeto, né, de um determinado, né, tipo de uso e esquecer, por exemplo, de atender a norma de acessibilidade, né? E aí o seu cliente ele é fiscalizado, né? Multado, obrigado a fazer lá uma determinada adaptação, e você argumentar para o seu cliente, eu não sabia que a norma NBR 9050 teve alteração, eu não sabia que eu tinha, tá? Se existe, você tem a obrigação de conhecer. Então, nós precisamos, né, estar atentos a toda a legislação técnica federal, estadual ou municipal onde estivermos atuando, né? Agora, por exemplo, né, nós tivemos uma mudança bastante radical, né, aí nas nossas leis de uso e ocupação do solo, né, principalmente na questão do índice de aproveitamento, taxa de ocupação, os recuos, né? Tem um monte de novidade que vocês precisam conhecer, né, a fundo aquele PEDOT, né? Lá, verificar lá como é que está a questão do novo zoneamento, né? Em tese, né? O índice de aproveitamento agora é a 1,5 na cidade inteira, podendo chegar em algumas áreas até 4. Só que essa diferença entre o 1,5 e o 4, ela não vai ser da mesma forma como era antigamente, tá? Que o cliente tinha ali um terreno numa determinada área, né?
Normalmente, essas áreas que você tem um índice de aproveitamento 4 são áreas que têm o maior valor, né, venal, né, o maior valor de mercado, né, dos seus imóveis, exatamente porque tem um potencial construtivo, né, bem interessante, que eu posso fazer grandes empreendimentos, né, com altura, posso explorar bastante, né, o meu terreno, tá? Então, essas áreas aí, elas também vão ter, né, o seu índice de aproveitamento, vamos dizer assim, padrão, 1,5, podendo chegar até 4. Essa diferença, o cliente, se ele quiser utilizar, ele vai ter que pagar um valor de outorga, né? É o nomezinho que o Estatuto da Cidade dá, é outorga onerosa. Alguns já devem ter tomado conhecimento, né, desse instituto que está dentro do Estatuto da Cidade, né? E é um valor considerável, tá? Que na antiga lei, né, os antigos proprietários eles não precisavam pagar absolutamente nada, tá? Então, nós precisamos estar atentos aí a essas mudanças, tá? Em cada estado ou município, né, de maior porte, tá? Como a gente comentou, né, tem cidade aqui no Piauí que não tem um código de obra, não tem uma lei de uso e ocupação do solo, tá? Quando vocês se depararem com essa situação, eu recomendo que vocês utilizem a legislação de Teresina como referencial, né? Para largura de circulações, para questão de escada, para prisma de iluminação e ventilação, vocês podem usar o daqui, né? Então, para cada estado ou município, tá? Eles vão, em regra, né, ter a sua legislação específica, tá? Vai ter lá o seu código de obras específico de Teresina, você vai bem aí em Fortaleza, tem o dela, né? São Luís tem o dela também, né? E algumas cidades de médio e pequeno porte vão ter também o seu código de obras, tá? Além do código de obras, nós temos a lei de uso e ocupação do solo, né? A questão do meio ambiente, né? Aqui do lado, aqui no Maranhão, né? Em São Luís, é super complicado você, né, projetar, porque tem muita área de preservação, tem muita área de mangue, né? Ver a questão do código de postura, né? Mas ele está recomendando aqui, ó, entretanto, fundamentadas aos princípios constitucionais referentes à questão urbana, né? E em consonância, tá, com as regras que são gerais, né, para todo mundo, tá? E que regem a questão da propriedade privada, tá? Bom, quem faz a normalização técnica, né, no Brasil, a gente já havia comentado sobre isso aí em aulas anteriores, tá? É a ABNT, né? A siglazinha ABNT, né? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem sede no Rio de Janeiro. Em alguns estados ela tem alguns escritórios, né, de representação. Se você quer adquirir uma norma, tá, você pode fazer isso pelo site, né? Quem comercializa as regras da BNT é uma empresa chamada Target, né, de objetivo em inglês, e as normas elas podem ser adquiridas, né, no formato digital, né, que você paga lá um determinado valor e você tem, eu não sei se é um Google Drive, o que é, mas tem lá um linkzinho, né, e você baixa na sua máquina, né, e pode também, você pode adquirir essa norma, né, através de material impresso, tá? Elas são bem mais caras, tá? E existe, eu recebi, inclusive, recentemente, um contato da BNT, eles têm agora um serviço que é um valor que você paga por mês, né? E você tem acesso ao banco de normas, né, da BNT, tá?
Eu não deveria falar para vocês, mas hoje a gente consegue praticamente quase tudo, né, pelo Google. Tá? Você digita uma norma, né, qualquer, e a gente tem praticamente quase tudo em PDF. Né? Eu não consegui uma vez, foi uma norma de pisos táteis, né? Eu não consegui assim, logo quando ela foi, né, lançada, mas depois de um certo tempo ela já estava lá, alguém escaneou e disponibilizou. Os institutos federais, né, os Cefet não, os IFPs e IFES, daí, os institutos federais, né, eles costumam ter sites com locais de consulta que você pode fazer downloads, né? Que normalmente eles têm tudo quanto é norma. Eu baixo muita coisa, né? Do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? Tem um banco de normas, né? É um local confiável, normalmente eles estão com as mais atualizadas, costumam baixar muita coisa de lá, né? Então, é a ABNT, né, que faz essas normas para a gente, tá? Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu já havia comentado com vocês, a gente tem aí aproximadamente 800 normas só na área da construção civil, tá? Né? Aí um pouquinho de história, né? A ABNT é um órgão, então, que realiza a normalização, tá? Essa palavra está certa. Eu também, quando ouvi pela primeira vez, né? Sou um pouco estranho, né? Normalização, né? Por que não normatização? Mas é correto, é normalização mesmo, tá? Foi fundado aí, ó, em 1940, né? Mas ela é uma entidade privada, porém sem fins lucrativos, né? Coisa assim difícil da gente entender, né? Como é que uma instituição privada, né, pode funcionar sem objetivo do lucro, né? Mas, né, ela presta um bom serviço, né, aí para a nossa sociedade, tá? Esse camarada que eu estou citando aqui, o Koenigsberg, ele é um arquiteto, né? Ele tem um livro que eu nunca mais vi atualização dele, mas eu usei durante muito tempo, porque eu já ministro essa disciplina, né? Não na UFP muito recente, mas em instituições privadas eu já há algum tempo. E o Koenigsberg, ele tinha um livro chamado O Arquiteto e as Leis, tá? E ele comenta, né, que a ABNT, né, possui aí no rol dos seus objetivos a promoção da elaboração de normas técnicas e fomento, né, e fomenta, né, na verdade, né, fomenta seu uso nos campos científico, técnico, industrial, comercial, agrícola, de serviços e correlatos, mantendo-as atualizadas, né? E aí, ó, tendo como suporte, né, na melhor experiência técnica em trabalho de laboratório, tá? Então, a BNT, ela faz ensaios, tá? Existem, por exemplo, normas, né, onde vocês vão encontrar qual o melhor traço, né? Qual é o tempo de cura, né? Para secagem lá de determinado material, né? Então, eles investem nessa questão da pesquisa, tá? Para exatamente criar uma padronização, uma formatação, né, de procedimentos que vai ter como objetivo principal o quê? Resguardar a segurança e a vida, tá? Então, a gente vai citar aqui algumas normas, tá? Como eu disse, a infinidade, ela é enorme, tá?
algumas normas que são bem interessantes, né, para vocês aí como arquitetos, tá? Então, dentre as inúmeras, né, que fazem parte aí do nosso cotidiano, né, a gente pode citar essa NBR 15.873, ela é de 2010, tá? Que fala sobre coordenação modular para edificações, né? Então, ela define, né, os termos, né, o valor do módulo básico, né, os princípios que norteiam, por exemplo, né, essa questão da coordenação modular para edificações, né? Eu sou professor de projeto também, né? Eu vejo que é uma dificuldade muito grande por parte dos alunos quando eles estão trabalhando com grandes projetos, é exatamente a questão da escolha, né, da malha, né, estrutural. Qual é o módulo que eu vou utilizar, né? Dependendo do tipo de uso, a gente vai ter algumas malhas que são, né, recomendáveis, né? Por exemplo, eu vou trabalhar com shopping center, né? Qual é uma malha interessante para eu trabalhar com shopping center? 8x8, 8x16, né? Por quê? Porque em 8 metros eu coloco 3 vagas de estacionamento, né? Vocês podem observar, por exemplo, o Teresina Shopping, ela segue essa modulação, né? O Rio Puti, se você for nas vagas, né, de estacionamento, você vai ver lá que de pilar a pilar, né, em eixo, né, você vai ter 8 ou 8 e uma fração, tá? O módulo básico de uma loja, né, em shopping center é 4x8, 32 metros quadrados, ou seja, seria metade, né, desse vão, né? Então, é um módulo interessante. Você vai, por exemplo, para edifícios públicos, né? Um edifício, por exemplo, da Receita Federal, né? Ou de uma controladoria dessas, tá? Eles pedem que a gente trabalhe com módulos de 1,20. Professor, por que 1,20? Né? 1,20 normalmente são o tamanho das luminárias, né? Uma calha, por exemplo, fluorescente, né? Ela mede 1,20 m. Um painel de divisória, né? Tem largura de 1,20 m, né? 1,20 vezes 5 dá 6 metros, que é um vão considerado econômico. Então, tem uma certa modularidade, uma certa economia quando a gente usa determinado tipo de módulo, tá? Essa história, pessoal, da gente lançar pilar depois que concebe a planta é muito complicado e muito antieconômico, tá? Não é que eu esteja sugerindo que todo mundo trabalhe sempre com papel milimetrado ou com o grid lá no AutoCAD, mas isso aí facilita demais a questão da estrutura, tá? Então, você quer fazer, por exemplo, um ambiente, né, com o módulo de 1,20, né? Então, um ambiente com 2,40, ou com 3,60, ou com 4,80, ele é bem interessante. Você vai ter vantagens, né? E você vai ter menor desperdício de material. Por exemplo, uma vara, né, de metalon, uma vara de tubo, em média ela tem 6 metros, tá? 6 metros é 5 vezes o módulo de 1,20. Eu não vou ter perda, toquinho nenhum, né, de tubo sobrando, tá? Temos essa outra norma aqui também bastante interessante, que é a 15.575. Essa já é um pouco mais velha, né? É de maio de 2008, né? Edificações habitacionais de até 5 pavimentos, né? A norma de desempenho. Eu estou em dúvida, eu acho que essa norma ela foi atualizada recentemente, pessoal, por uma norma de desempenho que entrou em vigor, eu acho que tem uns 2 anos, tá? Depois eu vou dar uma olhada e eu trago para vocês. Mas essa daqui, se vocês digitarem, né, lá no Google, ela talvez esteja vinculada, se ela foi atualizada, ela vai estar vinculada a uma norma nova, tá?
Então, essa daqui é para a norma de desempenho, né? Temos a 9050, né, que sofreu uma atualização no dia 3 de agosto de 2020. Acredito que nessa altura do campeonato, né, vocês estejam com ela já atualizada, né? Ela pegou aquela atualização de, deixa eu ver, a anterior, não lembro se é 2015. Só um momento, pessoal, que eu tenho que atender essa... Desculpe, pessoal, que eu tenho que atender aqui a ligação. Bom, eu estava falando sobre a norma 9050, né? Eu não estou em dúvida se ela foi 2015 ou 2016, né? Mas ela pegou aí né, aquele adendo que ela tinha, né, e juntou, né? E eu sei que a norma agora está com mais de 160 páginas, né? Então, alguém falou aí no chat, peraí, deixa eu ver aqui. 2015 mesmo, depois de 2015 não teve mais uma atualização, não, pulou de 2015. Aí ela teve para mim, ela teve algum suplemento aí entre essa de 2020 e 2015, mas não importa, tá? Então, é uma das mais importantes, inclusive, eu acho que é a única norma, pessoal, que vocês conseguem baixar no próprio site da ABNT de forma gratuita, é 9050, né? Então, essa é uma norma, né, que tem aí como objetivo, né, garantir, né, o direito de ir e vir, né, das pessoas com necessidades, tá? Uma coisa que faz uma pessoa com deficiência, né, que inclusive tem até o nomezinho politicamente correto, né, de você se referir. Antigamente, o pessoal chamava, não era o PCD, PCD é a pessoa com deficiência, mas eles né, o nome politicamente correto para você se referir hoje, né, é a pessoa com deficiência, tá? Então, a coisa que mais chateia uma pessoa como essa, ela precisar ser ajudada, né? Porque ela não tem como acessar, por exemplo, aquela escadaria, aquele edifício, ainda tem que ser carregado, ele quer ter autonomia, né, para ele se deslocar ele próprio, né, ele poder subir uma rampa, né, não extrapolar aqueles limites, eles não são chutados, aquela inclinação de 8,33%, podendo chegar em algumas situações até 10%, aquilo ali não é um chute, aquilo ali foram feitos ensaios, eles verificaram que inclinações, né, acima disso, você modifica muito, né, a posição do centro de gravidade e a cadeira ela pode tombar, né? Então, por isso que ela tem essa limitação, tá? Então, faz-se necessário, né, aí que a gente faça o planejamento, né, e adequação de todas as edificações de uso público coletivo, né, nos edifícios de serviço e comércio, bem como em todas as vias e transportes públicos, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de
de ver um formulário, por exemplo, de RRT, né? Quando você está preenchendo o objeto lá, o projeto que você está se propondo a trabalhar, né? Tem um campo específico, né? Que você preenche e responde que aquele teu projeto ele está de acordo com as normas da NBR 9050. Aquilo ali é como se você estivesse passando, né, um atestado, uma declaração, né, para, né, a sociedade em geral, né, que você tem ciência da norma e atendeu a norma, tá? Então, se lá na frente, né, aquele teu cliente, ele for fiscalizado por um órgão fiscalizador, né, que tem essa competência para fiscalizar, você pode vir a ser responsabilizado, a não ser que tenha ocorrido, né, alguma alteração, e aí, quando você fez o projeto, você atendeu àquela legislação vigente na época, né? Eu tenho um amigo que ele é síndico de condomínio, né? E ele certa vez me procurou reclamando que no edifício dele, né, a ventilação, a iluminação era terrível, né? Ficava retido muitos gases, né, provenientes dos escapamentos, etc., né? E aí ele estava, inclusive, cogitando a possibilidade de processar o arquiteto, né? Ele me perguntou qual era a exigência, né, de iluminação e ventilação, né? E aí eu informei para ele, só que na época que foi feito o projeto, a exigência ela era menor, né? Eu disse, não, fulano, na época, o arquiteto atendeu a lei que estava vigente na época. Então, houve uma exigência, vamos dizer assim, atual, né, para que você tivesse mais iluminação e ventilação. Mas o arquiteto, ele, na época, ele atendeu, né, a prefeitura aprovou, então é como se a prefeitura chancelasse aquela solução, então, fim de papo, né? A não ser que tivesse sido aprovado, né, um determinado percentual, tá? Parece que hoje a exigência de iluminação e ventilação para subsolo é de 1,20 avos, né? E na época era 1,30 avos, eu acho que era um negócio assim, né? Então ele atendeu, a prefeitura aprovou, né? E fim de papo, tá? Bom, nós temos essa outra aí, que é a 14.645, né? Traço 1, que é de 2001, aqui na verdade deveria estar um 01, né? Essa aqui trata da elaboração do as-built. Vocês já ouviram falar em as-built, pessoal? O que é o as-built? Tá? Então, você faz um projeto, aí aquele projeto ele é submetido, né, à prefeitura para o encaminhamento, né, a liberação do alvará de construção. A obra é executada, mas durante a execução da obra, ocorrem algumas alterações. Então, a alvenaria sumiu, né, apareceu uma janela, tá? Então, esse documento que a gente chama de as-built é uma atualização, né, do projeto, tá? Que significa nada mais como nada menos, tá? O como construído, né? Ou seja, você projetou, mas ocorre. Vocês pensam que isso não ocorre? Ocorre muito, né? Às vezes por força, né, de algum problema que houve na execução, e aí você faz uma alternativa para vencer aquele problema, tá? E aí, então, você entrega no final um documento, né, com todas essas alterações que ocorreram no projeto, tá?
E aí ele é dividido em partes, né? Parte 1 trata de levantamento planealtimétrico e cadastral, né? Urbanizado com até 25 mil metros quadrados, tá? E a gente já comenta aqui, né, que a NBR 14.645 é uma norma em série de 3 partes, né, que abrangerá a atividade de as-built. Temos essa outra aí, que é a 14.100, né, essa de 98, também importante, né, que trata de simbologia para projeto de incêndio, tá? Ah, professor, eu não vou me preocupar com isso aí, não. Quem vai fazer isso aí é o engenheiro, né? Mas arquiteto faz também projeto, né, de rota de fuga, tá? E eu já fiz em alguns projetos meus, né, a locação de extintores, tá? Pó químico, água, né, espuma, de acordo com o tipo de incêndio, você não pode usar determinado tipo de extintor, né? Você vai usar, por exemplo, espuma, né, em eletricidade, né? Tem alguns tipos de fogo que você não pode usar, né, extintor, determinado tipo de extintor. Então, para cada tipo de fogo, um extintor diferente, tá? Então, esses símbolos, né, eles são convencionados para utilização, né, em área de arquitetura, engenharia, construção e áreas correlatas, né? E para a gente ter também, olha, detalhes, né, sobre os equipamentos de proteção contra incêndio, né? E isso aí pode ser tanto um projeto novo, construção, uma reforma, ou simplesmente uma certificação, tá? Temos a 13.532, né? Elaboração de, né, projetos de edificações. Essa aqui fixa as condições exigidas para a elaboração de projetos de arquitetura para a construção de edificações. Temos a 13.531, essa eu já falei, peraí. Não. Falei a 32, né? Essa daí, elaboração de projetos de edificações, atividades técnicas, tá? Temos essa que todo mundo já, né, já teve contato com ela, né? Eu acho que é uma das mais importantes em termos de convenção, né? Às vezes, aluno que está lá no TFG2 esquece de algumas coisas, né, dessa norma, como, por exemplo, né, posição de norte magnético, norte verdadeiro, né? Se você vai alterar a posição do norte, né, é interessante que você coloque lá o norte voltado para cima, como a gente vê em planta não, em mapas, né? A maioria dos mapas que vocês veem, se vocês pegam, por exemplo, um Google Earth, né? Aquela imagem que o Google Earth projeta para vocês, aquilo ali é uma imagem, né, de satélite, tá? Mas a parte superior da tela, ela está sempre orientada para norte, vocês podem observar, tá? Vocês podem até girar quando vocês vão fazer ali, né, uma aproximação, às vezes dá uma... Mas o norte está sempre para cima. A gente deve procurar fazer isso também em projeto de arquitetura, tá? Preferencialmente, norte para cima. Se você vai alterar a posição do norte, lá na NBR 6492, ela mostra um recurso, né, onde você indica o norte para cima e coloca uma outra agulha, né, com o norte do teu projeto, tá? Então, tem tipos de linha, né, todo mundo já sabe, né? Tem lá escrita à mão, a questão de cotas, a inscrição dentro dos compartimentos, enfim, isso aí vocês estão careca de saber, né? Temos aí a 9077,
né? Qual é o período que vocês estão, hein, pessoal? Eu sei que é eclética a turma, mas vocês estão em qual período aí, a maioria da turma? Vocês já tiveram o projeto 4? Eu não consigo ver o chat, tá? Vocês têm que abrir o microfone. Eu não sei, professor. Já tiveram o projeto 4 já? Não, professor. Ou da segunda metade do curso. Vocês estão em qual período? Quinto, quarto? Estou no segundo. Pois é, quando vocês chegarem em projeto 4, tá? Vocês vão tratar de edificações verticais, tá? E essa NBR aí, ela vai ser importantíssima, tá? Em conjunto com a 9050, vão ser as duas normas mais importantes, tá? O que essa norma trata? Ela trata de escadas e saídas de emergência em edifícios. E essa norma aqui, depois daquele incêndio da Boate Kiss, aí é que ela ficou mais requisitada mesmo, tá? Então, aqui vocês vão encontrar os diversos tipos de escada, né? Que eu poderia adiantar para vocês, né? Que elas podem ser do tipo, né? Escada à prova de fumaça. O que é a escada à prova de fumaça? Aquela escada que tem o ambiente, né? Da escada propriamente dito, que é um ambiente enclausurado, ele não tem janela, tá? Tem uma porta corta-fogo e as suas alvenarias, ela deve resistir a um determinado tempo de fogo, tá? Dado pela própria norma, tá? Vai ter que resistir a 2 horas, 3 horas. Vocês vão encontrar tabelas no final da NBR, que ela vai dizer, tá? E dependendo do tipo de material, é concreto armado, né? Tantos centímetros, ele resiste a tantas horas. É bloco cerâmico com 25 centímetros, ele resiste a tantas horas, tá? Então, vai existir a exigência no próprio corpo, né? No próprio texto da norma, tá? Eu falava sobre a escada à prova de fumaça. Então, ela tem uma caixa hermética, ela tem uma antecâmara, tá? Que é uma espécie de corredor que está entre a circulação, né, do hall comum e a caixa da escada propriamente dita, e dentro desse ambiente ainda tenho 2 dutos, duto de entrada e duto de saída, né? E ela tem uma outra porta corta-fogo que dá para o hall comum. Então, a escada à prova de fumaça é a escada, vamos dizer assim, mais top, né? Porque ela tem 2 portas corta-fogo, tem um ambiente que funciona como se fosse uma antessala para você entrar na escada, e ela, como o próprio nome sugere, ela é a prova de fumaça. Por quê? Porque quando você abre a porta, né, entra fumaça, mas você não abriu a segunda porta que dá para a caixa da escada, e aquela fumaça, então, ela vai se dissipar através de um duto de exaustão que tem dentro da anticâmara, tá? Não se preocupem se vocês não estão entendendo muito o que eu estou falando, tá? Mas o professor que estiver ministrando essa disciplina, ele vai bater muito nessa norma aí, tá? Temos a escada protegida, que é a escada, né, que vai ter uma caixa hermética da escada, né? O bombeiro, inclusive, não deixa você colocar passagem nenhuma de instalações, não pode passar cabo, não pode passar cano, né? Tem que ter a largura mínima de 1,20, né? E 1,10 entre corrimãos, então você não pode, né, colocar absolutamente nada. E temos a escada convencional, tá? Vocês vão ver tudo isso aí dentro da 9077. Então, se vocês têm determinado projeto, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão para a norma, lá no finalzinho da norma tem uma série de anexos, né? Vocês vão classificar o seu edifício quanto ao tipo de uso dele, né?
a população, a área, né, quantidade de pavimentos, grau de risco. Aí tem várias, né, variáveis que você vai preenchendo e ele vai te dizer quantas escadas são, qual é a largura, qual é o tipo, tá? Essa norma aí é super importante, tá? Temos essa outra aqui, a 12.517, né? Que trata sobre símbolos, né? Gráficos, né? Para projetos de controle de acesso físico, tá? Temos essa outra aqui, a 12.722, né? Discriminação de serviço para construção de edifícios, tá? O que é isso? São aqueles serviços técnicos necessários à elaboração de planejamento, projetos, fiscalização e condução das construções destinadas especialmente às edificações de propriedade pública e privada, residenciais, comerciais, industriais ou agrícolas, né? Temos essa outra aí, a 11.239, NB 1300. Professor, eu estou vendo que em algumas normas, né, ela não tem somente, né, uma sequência de números, ela tem outras, né? Às vezes é porque ela substituiu, ela incorporou no mesmo texto, né, o conjunto, tá? E aí aparece esse númerozinho maior um pouco, tá? Quando começa a norma, ela mostra toda a memória, né, da coisa, né, de como ela surgiu, se ela incorporou alguma outra norma, tá? Que é o caso dessa daqui, né? Ó, vocês estão vendo que tem uma norma, né, que trata exclusivamente de projeto e execução de piscina, né? Equipamentos para a borda do tanque, tá? Então, essa daqui, ó, trata, né, de condições exigíveis para projeto, construção e instalação de equipamentos para a borda do tanque de piscina, né? Então, se existe, pessoal, uma norma específica para aquele tipo de projeto que você está desenvolvendo, você tem que conhecer, tá? Temos essa outra aí, olha, que é a NBR 5671, né? De 1990, participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura. Então, são as condições exigíveis de participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia, definindo suas responsabilidades e prerrogativas, visando garantir características adequadas aos empreendimentos. Eu diria para vocês que isso aqui é uma espécie de padronização, né, de etapas, né, de obras e serviços de arquitetura e engenharia, tá? É como se você definisse exatamente, né, o que precisa ser feito em cada etapa, e aí vocês vão encontrar um rol, né, de serviços que são descritos, né, em linguagem técnica para, por exemplo, você inserir numa proposta de honorários, né, você não sabe, por exemplo, como definir determinado procedimento, você vai encontrar nessa NBR, tá, a descrição em linguagem técnica que você vai poder copiar e colar, né, lá para a sua proposta de honorários, tá? Normalmente, os contratos, pessoal, ele tem um linguajar, né, mais naquele juridiquês, tá? O que você pode fazer é um anexo, um glossário técnico com alguns termos que possam aparecer no seu contrato, né? Professor, dá um exemplo disso que você está falando, né? Por exemplo, eu participei de uma licitação na semana passada, onde o órgão público não estava sabendo fazer a distinção na exigência do edital, se ele queria o projeto em nível de projeto básico ou em nível de projeto executivo, tá? A gente vai comentar mais sobre o projeto um pouquinho mais à frente, tá? Mas eu poderia dizer para vocês que o projeto básico,
ele é um conjunto de elementos suficiente para que você possa, né, licitar a obra, porém não a sua execução. Como é que é isso, professor? Né? É você poder, por exemplo, licitar a obra, né, saber quem vai construir, né, mas na verba de quem ganhar aquela obra, você vai incluir ali uma verba específica para detalhes de execução, tá? Então, normalmente, os calendários desses órgãos públicos, eles têm que acontecer durante um ano fiscal. Um ano fiscal são 12 meses, tá? Licitações muito grandes, elas precisam de um tempo para o lançamento do edital, a sua publicação, é quando você abre a licitação, né? Às vezes tem recurso, depois vai elaborar o projeto, né? Esse projeto demora, eu já tive licitação que demorou 6 meses para eu terminar de fazer o projeto, tá? E aí você não consegue licitar no mesmo, né? No mesmo ano fiscal. Aí o que eles fazem? Eles simplificam a entrega do projeto, né? Colocam uma verba para quem ganhar a licitação pagar o escritório de arquitetura para terminar o projeto e ele virar um projeto executivo. Aí sim, um projeto executivo é um projeto que você pode executar o projeto, porque ali vai ter tudo quanto é detalhe de esquadria, detalhe de balcão, detalhe de paginação de piso, de forro, né? Então, você faz você esmiuça, né? Quase que não sai, né? Você esmiuça todos os serviços, todos os pormenores da execução, tá? E aí você consegue fazer no ano seguinte, já sabendo quem é que vai construir, tá? Isso são aspectos legais que só são exigíveis, né, quando você vai tratar de obra pública. Por quê? Porque na obra privada não precisa o proprietário ele fazer uma licitação, tá? Ele pode até fazer uma cotação de preços, ele tem um determinado escopo, um determinado tipo de objetivo, né, de uma determinada obra, e ele pede a diversos profissionais para que apresentem propostas para fazer aquilo, tá? No caso do órgão público, ele não pode fazer isso, ele tem que seguir a Lei 866, tá? Que é a Lei de Licitações e Contratos. E na Lei de Licitações e Contratos, ele tem as modalidades de contratação, pode ser convite, concorrência, tomada de preço, né? Concurso, né? Pregão presencial, pregão eletrônico, né? Então, tem as diversas maneiras, tá? E para cada tipo de modalidade, você tem um tempo de publicação do edital, quando você vai abrir, tem todo um ritual, né? Então, às vezes, para você, né, poder descrever o serviço que você vai prestar, você precisa ter uma linguagem técnica. E essa norma aí, né, ela é uma norma que fornece bastante subsídio para isso, né? Temos essa outra aí, que é a 12.237, né, que trata de projetos e instalações de salas de projeção cinematográfica, tá? Então, ela vai fixar padrões técnicos para execução de cálculos, projetos e instalações para o funcionamento de sala de projeção, né, cinematográfica e seus equipamentos, tá? E aí tem um objetivo, o quê? De você atingir o nível de qualidade de projeção de imagem. Ó, eu já falei aí, ó, sobre projetos específicos, ó, piscina, né? Estou falando aí de cinema, tá? E isso aí é só, né, uma amostra, tá? Porque, como eu falei, vocês têm aí quase 800 normas, né? Ah, essa daí é outra de piscina, ó, a 10.339, né? Projeto e execução de piscina, sistema de recirculação e tratamento, né? Aqui trata de condições, olha,
exigíveis quanto à maneira e aos critérios pelas quais devem ser projetados e construídos os sistemas de recirculação e tratamento de água para piscinas, tá? Essa recirculação é aquela água que fica, né, ali bombeada, ela passa por um sistema de filtro e volta, né, para o sistema, tá? É uma norma, pelo que eu estou vendo aqui, uma norma mais específica para quem vai fazer o projeto, né, de drenagem lá da piscina, tá? Temos essa daqui, olha, a NBR 5675, né? NB 597, recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura. Ela especifica as dimensões essenciais de acoplamento e os requisitos operacionais de conectores hidráulicos empregados para transmitir potência hidráulica dos tratores agrícolas, né? Bom, vamos agora, né, tratar de uma lei, né, que nós já citamos há pouco tempo, né, que é a 12.378, né, que foi a lei que criou o nosso conselho e definiu algumas atribuições, tá? Eu vou citar alguns artigos, né, aqueles que mais nos interessam, tá? No artigo 2º, né, ele define quais são as atribuições, né, possíveis do arquiteto e urbanista, tá? Então, podemos fazer supervisão, né, coordenação, gestão e orientação técnica, coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação, tá? Estudo de viabilidade técnica e ambiental, assistência técnica, assessoria e consultoria, direção de obras e de serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem, e desempenho de cargo e função técnica. Bom, deixa eu ver se tem mais aqui. Tem treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade, elaboração de orçamento, produção e divulgação técnica especializada. O que é isso aqui? Livros, né? Manuais, tá? Você pode também fazer execução, né? Execução de obra, nada impede, tá? Fiscalização e condução de obra, você pode ser contratado para ser somente fiscal, instalação e serviço técnico. Eu devia ter comentado aqui, né? Supervisão, né? Não dispensa comentários, coordenação, né? Você ocupar, né, o cargo de coordenador, tá? Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação, talvez seja, né, a atribuição que a maioria reconhece, né, para o profissional de arquitetura, mas não é só isso, né? Estudo de viabilidade técnica e ambiental, né? Então, seria, né, você elaborar, por exemplo, estudos, né, de impacto ambiental, alguma coisa, né, ligada a essa área de meio ambiente, né? Claro que a gente poder é uma coisa, a gente, para poder fazer, a gente precisa ter capacitação, né? Então, a gente tem essa atribuição, mas eu não recomendo a ninguém, por exemplo, a assinar um estudo de impacto ambiental ou um RIMA, né, que é o relatório de impacto de meio ambiente, né, sem ter passado por algum tipo de formação específica na área. Porque da mesma forma que você assina, se responsabiliza, né, se tiver qualquer tipo de problema, né, você vai ser, né, aí responsabilizado, né?
assistência técnica, assessoria e consultoria, né? Eu conheço alguns arquitetos que, por exemplo, eles prestam... já até assisti uma palestra de uma ex-aluna minha, que ela trabalha muito nessa área de ambientação, que ela diz que presta assessoria ou consultoria, né? Por hora, o cliente tem um pequeno apartamento e ele contrata os serviços dela, por exemplo, para ir numa loja, para escolher, né, mobiliário, dar sugestões de cores, mas ela não chega a desenvolver um projeto propriamente dito, né? Então, para coisas pequenas, né, você pode prestar serviço de assistência técnica para uma determinada empresa, né, ou consultoria, tá? Então, uma construtora, por exemplo, que vem se instalar em Teresina, né, uma MRV dessa da vida, vamos supor que ela não tivesse nenhum profissional aqui, ela quer fazer aquisição de possíveis áreas para futuros empreendimentos. Ela pode contratar seu serviço para você fazer assessoria sobre legislação, né, de Teresina, fazer estudos, né, de viabilidade técnica, né, ou estudos de viabilidade com relação a determinado empreendimento. Então, você vai verificar, né, o que pode ser feito ali, tá? Isso pode ser feito através de um contrato avulso, como você pode ter um contrato de consultoria para assuntos diversos, né? Direção de obras e serviços técnicos, isso aqui está muito claro. Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem, né? Isso aqui podem ser contratados de forma avulsa, né? Apareceu um tempo atrás um sujeito que tinha vários postos de gasolina e ele foi fiscalizado pelo Ministério Público, né, na questão da acessibilidade. Então, ele precisava de um parecer, né, de engenheiro ou arquiteto para verificar os tipos de intervenção que ele teria que submeter os postos de gasolina dele para atender aquela exigência do Ministério Público, né? Desempenho de cargo e função técnica, né? Você pode ser responsável pela especialidade, por exemplo, de arquitetura numa construtora, você pode ser responsável, né, pela especialidade de arquitetura dentro da sua própria empresa, ou você pode ser diretor de obras, você pode ser o chefe da habitação e urbanismo de uma SDU, então seria uma coisa como essa, né? Treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária seria, né, o que eu estou fazendo agora, né, ensino, pesquisa, né, poderia desenvolver projetos, né? Produção e divulgação técnica especializada, eu já comentei, que seriam livros, publicações, né? E execução, fiscalização e condução de obra e serviço técnico, né? Seria execução de obras, né? Fiscalização de obras ou condução de obras, né? Instalação, né? E com relação, né, ao que nós falamos, né, no artigo anterior, né? Nós podemos, né, atuar, né, em diversas áreas ou sub-áreas, né? Arquitetura e urbanismo seria a mais comum, né? Nós podemos também atuar em arquitetura de interiores, né, que hoje tem um sombreamento aí com a profissão que foi recentemente, eu digo recentemente, não foi agora no mês passado, nem no ano passado, eu acho que tem uns 2 anos, né, que é a profissão de design de interiores, né? Podemos também atuar na área de paisagismo, né, arquitetura paisagística, tá? Eu comentei já no primeiro dia de aula com vocês que, da mesma forma como os designers de interiores, né, lutaram pela regulamentação da profissão de designer, né,
Os paisagistas também têm um projeto de lei tramitando para que a profissão deles seja reconhecida, né? E uma vez reconhecida, né, esses profissionais vão lutar para que algumas atribuições sejam de competência exclusiva daqueles profissionais que passaram por um curso, né, de formação em paisagismo, tá? Então, o que vocês veem de paisagismo, né, no curso, né, de arquitetura e urbanismo da UFP, se não me engano, são 2 matérias ou 3 matérias, né? Eu até já ministrei essa disciplina há muito tempo atrás, né? E depende do currículo, mas eu acho que são só dois paisagismos, né? Mas já tiveram até 3. E só, né? O cara que faz um curso de paisagismo, né, que eu conheço o da UERJ, né, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? É um curso de 4 anos, né? Eu tive até um colega de turma, né, que ele terminou o curso de arquitetura comigo, com a arquitetura e urbanismo. Ele fez a arquitetura paisagística e ele terminou o curso dele em 2 anos, porque muitas disciplinas, né, básicas que a gente teve no curso de arquitetura, ele aproveitou, né? Patrimônio histórico, cultural e artístico, né? O patrimônio histórico, artístico, cultural, tem aí é só a questão da ordem, né? Planejamento urbano e regional, topografia, né? Não sei nem como é que estão fazendo com essa disciplina de topografia, né? Agora que a gente está fazendo ensino remoto, não sei nem se ela está sendo ofertada. Tecnologia e resistência dos materiais, sistemas construtivos e estruturais, conforto ambiental e meio ambiente. É claro que algumas dessas áreas a gente se sente mais à vontade, né, para trabalhar, por conta da maior quantidade de disciplinas que a gente tem durante o curso, né? Outras, né, como o exemplo aí do paisagismo, nem tanto, né? E é isso, pessoal. Então, a gente termina, né, essa parte aí, tá? Hoje eu não publiquei ainda a aula, né, da semana passada. Vou fazer logo 2 de uma vez, tá? Então, a aula de hoje, né, e a aula da semana passada, dia 12, tá? Vocês estão entendendo aí, pessoal, que eu comentei, porque eu falei hoje um monte de lei, né? Até o título da aula de hoje, ela sugere isso, né? Que é o arquiteto e as leis. Então, é natural que a gente converse muito sobre, né, essa parafernália de lei, né? Então, aí tá tranquilo, tá dando para assimilar, né? Bom, então hoje a gente vai encerrar aí um pouquinho mais cedo, tá? E na próxima aula a gente continua, tá? Aí com a nossa disciplina, tá bom? Professor, Oi. você vai deixar os slides no Siga? Posso. Eu posso pendurar lá o slide, viu? Tá? Tá bom, obrigada. Tá, até logo.